amigos, meus irmãos, entramos hoje no capítulo 12 do livro do profeta Daniel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Nesse tempo, se levantará Miguel, grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, portanto, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio, o outro da outra banda. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente que tudo isso aconteceria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas, seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o costumeiro sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, porque descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança.
Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 15. Quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. E no versículo 44 do mesmo capítulo: por isso, ficai bem apercebidos, porque a hora em que não cuidais, voltará o Cristo de Deus. Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, versículos 13 e 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda o que está escrito no livro do profeta Daniel. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 57. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, o rei Antíoco mandou colocar o abominável ídolo da desolação sobre o altar de Deus. Como estamos vendo, Jesus recomenda atenção para a profecia de Daniel. Quem lê, entenda. Vejamos então o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, na tradução do padre Matos Soares. E estará no templo a abominação da desolação, e a desolação permanecerá até a consumação e até ao fim do mundo. Qual o sentido da profecia? Escreveu Isaac Newton. A significação é que a gente de um príncipe que há de vir destruirá o santuário, abolindo o culto diário do verdadeiro Deus e espalhando sobre toda a região um exército de deuses falsos, e estabelecendo seu culto e domínio, causará a desolação dos judeus até ser preenchida a época dos gentios. Pois o próprio Jesus nos diz que a abominação da desolação, a que se refere o profeta Daniel, deveria ser estabelecida nos dias do Império Romano. Toda atenção agora para os versículos 11 e 12 do capítulo 12 do profeta Daniel. E desde o contínuo sacrifício retirado e posta abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que espera e chega a 1335 dias. Elucidação de Aracelli. O contínuo era o paganismo romano em sua fórmula religiosa imposta pela espada conquistadora, denominada por Jesus abominação da desolação. A abominação desoladora, que seria estabelecida em lugar do contínuo,
o paganismo, pelos braços de homens poderosos, segundo o capítulo 11, versículo 31, é o papado, em sua fórmula de religião, que estabeleceu pela espada desoladora, como comprova a sua própria história. Quando foi feita esta substituição da abominação da desolação romana pagã pela abominação desoladora romana papal, esclarece o versículo, dando um período profético de 1290 dias. Ora, isto significa que se trata de 1290 anos. Para entendermos perfeitamente o que a revelação, mais uma vez, nos quer ensinar com relação ao contínuo, vamos recordar que o papado substituiu o contínuo paganismo romano no trono temporal até 1798. Neste ano, a espada de Napoleão Bonaparte derribou da liderança na qual aqueles braços de homens poderosos o haviam empossado em lugar do contínuo. Por conseguinte, o período de 1290 dias, que são profeticamente outros tantos anos de supremacia papal, encontrou seu fim em 1798. Assim sendo, como a razão ensina, devemos fazer retroceder de 1798 os 1290 anos para termos a data exata, o ano exato em que o contínuo foi tirado, como abominação da desolação, para dar lugar ao papado, a abominação desoladora. Ora, realizando a simples operação, ou subtraindo 1290 de 1798, temos como resultado o ano 508, que é a data da tirada do contínuo ou da substituição definitiva do paganismo romano-ariano pelo papado romano. Na verdade, os fatos históricos provam que o poder temporal do Vaticano começou a tomar forma no ano 508. Como no caso da crise do paganismo romano com o cristianismo, o advento de Constantino preparou o caminho para a ascensão papal. Também no caso da crise do paganismo ariano com o papado, o advento de Clodoveu, rei dos francos, preparou o caminho para a supremacia temporal do Vaticano da Europa. Finalmente, encontrou a profecia de Daniel seu pleno cumprimento. Foi desarraigada a abominação da desolação, o paganismo, e todos os elementos do império para dar lugar à abominação desoladora, o papado, desde o ano de 508 até 1798. Exatamente 1290 anos. Resultado: uma abominação foi trocada por outra. Vejamos agora o versículo 12, que é muito importante. Prestem atenção. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Isto é, 1335 anos. Na profecia, um dia vale um ano. De 1290 a 1335 anos, há uma distância de 45. Ora, 1798 mais 45 igual a 1843. Isto foi
protestantes julgaram que se tratava do ano da volta de Jesus. Marcaram. Jesus vai voltar em 1843. Foi aquela expectativa e Jesus não voltou. O mundo inteiro se ligou então na propaganda do movimento milerista para receber não Jesus, mas o Paráclito. Sim, o que ocorreu foi a entrada do Paráclito no mundo, com os fenômenos desencadeados pelas irmãs Fox, a partir de 1843. Eram duas meninas, mas desde cedinho, revelando as suas mediunidades por influência dos espíritos. E essa fenomenologia interessou tanto Allan Kardec, que ele estudou a situação, e do seu estudo resultou a terceira revelação. Não deixou de ser uma volta indireta do Cristo, porque a ciência do cristianismo veio aclarar todos os textos proféticos, até então interpretados ao pé da letra. Como diz São Paulo apóstolo, a letra mata, só o Espírito vivifica. Agora sim, pode o Paráclito iluminar os textos bíblicos, abrindo os caminhos para a volta do Cristo de Deus, a volta real. Sabemos, por exemplo, que as profecias de Jesus se renovam em ciclos múltiplos, como vimos nas páginas do Apocalipse atualíssimo. E é por isso que se renova a abominação da desolação, assim descrita no capítulo 24 do Evangelho segundo São Mateus. Diz Jesus: quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Pois essa profecia teve seu primeiro cumprimento na destruição de Jerusalém, exatamente no ano 70 desta era chamada cristã. Foi uma grande tribulação que se repetiu através dos séculos. Mas a próxima e última deste ciclo será a maior tribulação de todas, como diz o próprio Jesus. Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém poderia ser salvo. Mas esses dias serão abreviados por causa dos escolhidos, aqueles que estão assinalados para o rebanho único do Divino Mestre. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não terá luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus. Todos os povos da terra se lamentarão, vendo Cristo voltar sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, quais reunirão os escolhidos de Deus dos quatro ventos e uma outra extremidade do céu. Eis aí, meus amigos, meus irmãos, a 16ª chave bíblica da volta de Jesus. Diante
que diz, como diz o Apocalipse, vamos repetir. Ora vem, Senhor Jesus. Deus está presente.